E hoje a gente traz esse tema fundamental, que é amamentar é resistir. Esse projeto ele acontece uma vez por mês, aqui no Justo, e ele é gratuito. A gente traz um convidado, então, por edição. A Cris vai fazer uma fala de em torno de 40 minutos e a gente vai abrir para perguntas, tá? Não são muitas perguntas e depois ela também vai ficar aqui disponível para trocar uma ideia com vocês. Certo? Muito obrigada. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Obrigada para o Adelino também, por me receber. Aqui é um dos bares que eu mais gosto de frequentar, porque a gente se sente acolhida. A gente que é mãe, né, tem um lá dentro, lendo, deitado em algum lugar. A outra, volta e meia, vem correr por aqui. Então, é um lugar que eu sinto que, quando eu venho com os meus filhos, eu não incomodo, nem ninguém me olha atravessado. E é muito bom ver essas mulheres com crianças aqui. Quero convidar vocês a conhecerem os produtos da Cris, minha amiga, da Ligame. Tá? Eu queria... Quase coçou os ovários aqui para ter o terceirinho, por causa do charutinho do recém-nascido. Vai ser maravilhoso para ti. Tô feliz que aqui tem uma gestante de 9 meses, tem uma parteira, tem doula. Se entrar em trabalho de parto, tá tudo tranquilo aqui. Tamo de boas. Né? Parto em bar eu ainda não vi. Mas, para as mães que estão aí amamentando, queria falar que pode tomar uma dose de álcool com tranquilidade, tá? Tá dentro da margem de segurança, então ia adorar ver vocês brindando com gin tônica comigo, que é a minha bebida preferida. A ideia de falar um pouco sobre amamentar e resistir é falar também de um lugar que a maternidade ocupa na política, né? Maternar hoje em dia é um ato político. Para quem me segue nas redes sociais do Plantão Materno, deve notar que, volta e meia, quando eu posto alguma coisa mais política, sempre tem alguém dizendo que eu não podia estar falando de política numa página de maternidade. Eu não sei sobre o que eu deveria estar falando, né? Eu não sei o que pode ser mais político do que a maternidade hoje em dia. Não só ter filhos, como escolher não tê-los, né? A escolha pela não maternidade, hoje em dia, não é uma escolha real. Hoje em dia, a gente não tem o direito, por exemplo, do aborto legal, né? Que é uma pauta muito relacionada com o movimento das mulheres, que a gente precisa falar, por mais difícil que possa ser. A maternidade no país ainda é compulsória. A gente escolhe ser mãe... porque não tem muitas outras opções, né? Ainda existe essa construção desse mito do amor materno. Desculpa para a gestante. Mas, muitas vezes, esse amor materno... né? Tu tá concordando. Esse amor, ele acontece como uma construção. A gente precisa desromantizar, a gente está encantada, a gente está desejando, e aí nasce aquele nenê que é totalmente diferente do que tu imaginava, não só fisicamente, mas do que tu esperou enquanto experiência de parto, experiência de amamentação. E essa desromantização da maternidade é uma coisa que precisa ser falada, principalmente quando a gente fala de amamentação como um ato de resistência, né? Eu não sei se vocês sabem os índices de aleitamento materno no país. A média de aleitamento exclusivo, mamar só no peito, em todo o país, são só 54 dias. A Organização Mundial de Saúde preconiza 6 meses de aleitamento exclusivo, né? Mas a média brasileira é 54 dias e só 40% das mulheres chegam nos 6 meses em aleitamento misto, ou seja, dando peito e mamadeira, por exemplo. Por que isso acontece? É uma ideia do que eu quero trazer aqui para o debate da gente, pensando nesse aspecto da amamentação, né? Que as mães se sentem muito culpadas quando não conseguem amamentar, como se o peso fosse só nosso. Mas, na verdade, os índices de aleitamento tão baixos que a gente tem no nosso país, eles são consequência de uma série de questões que vai além do desejo da mãe. Primeiro, a gente acha que, por ter peitos e o bebê ter boca, que ele nasce
E a gente bota no peito e tá lindo que nem agora, mamando de boas. E aí o peito fere, e aí a gente tem dificuldades, e o cansaço é imenso. E a resposta para isso, de todo mundo, é: para que se sacrificar? Dá logo uma mamadeira para essa criança. Né, Bento? Dá logo uma mamadeira para essa criança. Aí tu vai no serviço de saúde. Eles apenas pesam a criança e decretam: não tá bom, esse ganho de peso não atingiu a meta, né? Então a gente precisa da fórmula. E quando tu tenta buscar uma ajuda para além disso, as pessoas te olham com desconfiança, porque a gente traz muito a nossa bagagem, ou a bagagem dos nossos pais também, porque muitas das nossas mães não conseguiram amamentar. Então elas veem a nossa situação e acabam minando essa pequenas frases. Vai mamar de novo? Tô mentindo? Não, né? Nossa, mas ele não sai da teta. Então, hoje em dia, a resposta para tudo é o uso da fórmula. A indústria de substitutos do leite materno é muito forte. Eu fico muito feliz de estar aqui essa semana, porque daqui a 10 dias a gente vai ter aqui em Porto Alegre o Congresso Brasileiro de Pediatria, o maior encontro de pediatras do país. Eu não sei se vocês sabem quem está financiando. São 11 milhões de reais em patrocínio da Nestlé, Danone e outras empresas de substitutos do leite materno. E por mais que a indústria hoje em dia esteja cada vez mais aprimorando a nutrição, a gente não consegue ainda mimetizar o leite materno, porque o leite materno é um alimento vivo. Ele tem anticorpos e ele tem uma quantidade de fatores bífidos e de oligosacarídeos que alimentam as bactérias do intestino do bebê que a indústria não consegue sintetizar. Além de tudo, a gente tem que pensar que amamentar não é somente dar leite de peito, mas sim toda uma experiência de amamentação que ajuda na configuração ideal de crânio de bebê, de face, de desenvolvimento de respiração. Temos aí a nossa futura fono para falar, né, que os primeiros movimentos mastigatórios de um bebê para se preparar para comer ali com 6 meses tem a ver com a amamentação. E quando a gente usa mamadeira e quando a gente usa chupeta, isso tudo muda. Mas a gente tem acesso à formação, a gente tem conhecimento, e quando a gente questiona os profissionais de saúde, a gente leva carteiraço todo dia. E o aleitamento é uma coisa que é muito pouco estudada dentro das áreas de saúde. Né? Tem um manual do aleitamento materno que foi editado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem lá no prólogo dizendo 1% da cadeira da residência, dos conteúdos da residência em pediatria são sobre aleitamento. Ou seja, não é nada, né? Então, ainda se parte da premissa de que tenho peitos, tenho boca e tenho instinto para amamentar e que as coisas vão fluir. E quando as coisas não fluem, onde a gente vai procurar ajuda? Né? É surreal. Mas as mães não podem comer feijão, porque dá cólica, não podem tomar uma tacinha de gin tônica, porque mãe é aquele ser sacrossanto que não bebe, que não trepa, que não goza. Ela está ali para se doar integralmente ao filho. E ai dela que dê um dia uma pizza de janta. A gente não pode fazer nada. Mulher não pode fazer nada. Ela tem o filho, ela só serve para manter aquela criança viva. E quem amamenta, por favor, concorda comigo. A gente morre de fome, né? A gente não quer lanchinho. E aí não pode feijão, não pode couve, não pode batata doce, não pode tomar uma gin tônica, não pode chocolate, não pode. Pode nada. Como é que a amamentação vai entrar nesse rol de coisas que não pode? É tão pesado maternar que a amamentação começa a ficar difícil e a gente precisa fazer uma escolha também
dentro da sanidade mental. Então, tem uma quantidade de mitos ainda a respeito da amamentação que acabam fazendo com que as mulheres que conseguem amamentar, elas verdadeiramente resistiram a pitacos familiares, né? Porque é um troço impressionante. Fralda, ninguém dá. Mas pitaco é um troço surreal. Hoje em dia, a amamentação também tem que ser pensada muito antes do bebê nascer. A via de parto vai ter influência na amamentação. Então, hoje em dia, que a gente tem uma epidemia de cirurgias eletivas, elas têm impacto no aleitamento materno. E ninguém te diz isso. Na consulta pré-natal, o teu obstetra que está lá agendando a tua cirurgia cesariana para 39 semanas, por risco de trabalho de parto, né? Porque depois disso, a tendência é entrar em trabalho de parto. É sério, é risco de trabalho de parto. Ele não te diz que na cesariana eletiva pode ser que demore a descer o leite. Demorando a descer o leite, o bebê chora mais. A chance de ele perder mais peso no início é maior. Então, ou tu banca algumas escolhas nesse pós-parto da cesariana, ou entra na cascata. Puxa, a pojadura, que é a descida do leite, demorou mais. O que a gente faz? Fórmula. Por falta de informação. Ninguém te conta que 12 horas depois do bebê nascer, que ele nasce super esperto na primeira hora, por isso que a própria Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno na primeira hora de vida, porque ele nasce esperto. Depois ele entra numa fase de latência e dorme. Aí o médico marca a cesariana às 7 da manhã de segunda. Afinal, ele não precisa cancelar a agenda dele. E aí o bebê dorme o dia todo. A família toda vem visitar. O nenê tá aquela bênção. Que nenê bonzinho dormindo ali do lado. Aquela família realizada com o nenezinho. Vai todo mundo embora, 8 horas da noite. O que acontece? O bebê acorda para a vida. E aí ele acorda igual telecena. Ele quer mamar de hora em hora. Às 7, às 8, às 9, às 10. Ela já está cansada. Às 11. O pai já está arrasado ali do lado. Não tem teta. O pai está vendo a mãe cansada, já não sabe o que fazer. Aí chamam a enfermagem. O staff é reduzido de noite. Qual é a solução? Mãezinha. Né? Primeiro, começa a infantilização. Mãezinha. Vamos dar uma formulinha? Aí o bebezinho dorme e aí vocês descansam. É uma oferta bastante tentadora. Só que esse bebê vai dormir horas, porque a fórmula é uma feijoadinha para ele. Todo mundo descansa, só que aquele peito ficou 5, 6, 7 horas a mais sem estímulo. Vai demorar a descer o leite. E aí tu vai para casa com o bebê, 2 dias depois, que não mamou no peito. E quando chega em casa, o bicho pega, porque ele está morrendo de fome. Natural, gastou as reservas, é assim o processo. A gente não sabe onde buscar ajuda. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos bancos de leite que atendem consultoria de amamentação de forma gratuita. A gente acha que o banco de leite é só para ir doar leite, mas eles têm a assistência ao aleitamento materno, que é uma coisa super pouco divulgada. Peito empedrou, tá vermelho, tô com dor, vai no banco de leite. Apesar de eu ser consultora privada de amamentação e esse ser meu ganha-pão, eu sei muito bem que o meu serviço ele tem um recorte de classe. Não é todo mundo que pode pagar. Então, eu preciso divulgar as ações para as pessoas que não podem pagar. E é muito interessante que, quando a gente fala de amamentação, a gente está falando de poder aquisitivo. Porque, quando a gente pega os estudos de quem amamenta, são as mulheres com maior índice de escolaridade, que estão num relacionamento estável, tá? A diarista que não tem nenhum vínculo empregatício, se ela não voltar a fazer faxina 10 dias depois do parto, ela não come. Vocês acham que o aleitamento é uma prioridade na vida dessa mulher? Não é. E eu realmente, quando eu trago essas questões aqui, eu trago enquanto perguntas, porque eu não sei como é que a gente vai agir se não for politicamente. Num país onde a gente tem 4 meses de licença maternidade,
nas empresas privadas, mas a OMS recomenda 6 meses de aleitamento exclusivo, a conta já começa a não fechar aí. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando vai para a creche, as creches não aceitam o leite materno. Para quê amamentar? Não precisa. Dá mamadeira logo. Né? Então, a gente precisa também pensar nessa realidade de escolas que não têm preparo para o aleitamento. Por ignorância, por falta de vontade do poder público de dar capacitações. Mas pensem nas escolinhas privadas, gente. Escola privada se paga caro mensalidade, dá tranquilo para tu comprar uma geladeira, um frigobarzinho que seja, para manter o leite materno, porque ele tem condições especiais para ser guardados, etc. Não querem. Não querem. Porque é estranho. Porque é muito mais fácil tu entrar nessa rotina de todo mundo toma mamadeira do que tentar adaptar uma rotina diferente. Quando a minha filha pequena foi para a escolinha, com 1 ano, ela ainda mamava. Então, 1h30 era o horário da mamadeira, quando todos acordavam. Falei, não vou mandar leite, com 1 ano não preciso estar mandando leite. Ela não toma mamadeira, não vou introduzir fórmula porque está na escolinha. Pode dar uma banana para ela? Posso mandar uma fruta nesse horário para ela? Aí tá, não, vamos dar uma banana. O que aconteceu? Todos os bebês começaram a querer banana. Em vez dela querer a mamadeira dos outros, eles queriam a banana dela. Poderia ser uma coisa legal, né? Aí a escola achou legal. Poxa, vamos reduzir a mamadeira. Os pais ficaram furiosos. Como que a criança não vai tomar mamadeira? Então, mudar essa cultura da mamadeira é um trabalho muito árduo. Pensem nas decorações infantis. Pensem no chá de revelação. Na lembrancinha. Digita no Google rapidinho. Lembrancinha de chá de bebê. O que aparece? Chupeta e mamadeira. Não vai aparecer uma teta pingando leite. Não tem glamour na amamentação. Os primeiros dias é uma mistura de sangue, suor, lágrima, leite materno, cheiro de azedo, o pai correndo para tudo que é lado, porque ele não sabe muito bem o que fazer. Né? Também é uma questão do tipo, faz todo o resto. Deixa a mãe dar teta, troca a fralda, dá banho, limpa a casa precisa também de cuidados. Não existe esse cuidado com a mãe lactante. Esperam da gente uma performance de parir, estar linda, pronta para receber visita, com aquela roupa bem arrumada, a casa impecável, que ela não vai dar conta. E isso tem tudo a ver com esse momento que a gente tem vivido de sociedade, de cada vez quererem nos colocar mulheres naquele lugar de mãezinha. Eu não sei se vocês viram a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, dizendo que nós não podemos negar nenhum procedimento em nossos corpos, porque o benefício é do feto. E eu acho que essa falta de indignação também é uma forma de proteção, porque é tão duro ver a realidade do que está acontecendo aí, que a gente se fecha em pequenas bolhas para tentar sobreviver de uma forma minimamente sã psicologicamente, porque é uma violência atrás da outra. Então, os nossos corpos, eles podem ser violados, mesmo que a gente diga não, em prol daquele feto. E aí a gente tem, dentro dessa questão da amamentação como resistência, e eu vim só falar desgraça aqui, né? Eu podia estar falando assim, ai, meu Deus, amamentar é lindo, é maravilhoso, melhor alimento para o seu filho, as crianças vão ficar tudo saudável, e vão mesmo. Eu acho que falar o óbvio, qualquer um fala, qualquer curso de hospital que vocês forem fazer na hora de parir vai só falar dessas coisas, a gente precisa falar um pouco da realidade. Por exemplo, o que usaram da amamentação contra nós? E a gente comeu uma bola incrível. Lembram da época da reforma trabalhista, das discussões da reforma trabalhista, que queriam colocar as mulheres gestantes e lactantes
em trabalhos insalubres de qualquer nível, né? Insalubridade tem baixa, média, alta. Então, queriam colocar as mulheres em condições de insalubridade alta, elevada, desde que ela apresentasse um atestado e um acordo com o patrão. É óbvio que 50% das mulheres já são demitidas após a licença maternidade. Se ela trabalha num lugar de insalubridade alta, é óbvio que ela ia negociar com o patrão, porque senão ele ia dizer, puxa, filha, né? Vai embora, vai ter alguém que vai querer. Houve um grande rebuliço nas redes, houve uma movimentação muito grande para que isso não acontecesse. E a gente comeu bola e não viu o movimento que eles fizeram. E agora as mulheres não podem trabalhar em condição nenhuma de insalubridade enquanto gestantes e lactantes. Então, eu não sei se vocês sabem, mas as enfermeiras dos hospitais públicos de Porto Alegre, as concursadas, estão todas afastadas. Independente, isso não é 6 meses de licença. Se a criança tem 2 anos e está amamentando, ela foi afastada, né? E nos hospitais particulares, vai haver o afastamento dessa mulher pela CLT, sem direito. Afinal, vai botar outra ali para substituir. Então, o aleitamento vai ser usado como forma de demissão das mulheres. Então, quando a gente fala de amamentar como resistência, a gente tem que pensar que, hoje em dia, para conseguir amamentar, a gente precisa cada vez mais lutar por políticas públicas adequadas para que deem condições de direito trabalhista para nós, mulheres. Senão, nós vamos seguir vítimas do nosso gênero. A gente é penalizada porque... Vocês acham que em seleção, hoje em dia, de terceirizada, vão contratar quem? Já era difícil porque a gente engravidava e tinha 6 meses de licença, né? Agora engravida, tem 6 meses e não pode trabalhar amamentando, não vão querer mulheres. Eu não sei se vocês sabem como funciona a eleição do Conselho Tutelar. Eu também não sabia. Mas a gente precisa trazer esse debate da eleição do Conselho Tutelar como forma também de resistência para essas mulheres que querem amamentar. Porque são essas mulheres periféricas que eu não consigo atingir enquanto consultora privada, e eu tenho muita noção que o meu trabalho é um trabalho elitista, que ele tem um valor caro, né, que não é todo mundo que pode pagar, e a minha forma de tentar contribuir para que todo mundo possa hoje em dia, tendo criado uma associação de consultoras. Não sei se vocês conhecem a Luellen, ali atrás. Vem cá, Lu, vem cá. A Luellen, da importância das eleições do Conselho Tutelar para essa questão do aleitamento. Por quê? Porque o que o conselheiro vai ajudar? Chega uma mulher numa situação de vulnerabilidade. No Conselho Tutelar, gente, o aleitamento pode ser até uma forma da gente deixar aquela criança com a mãe. Em casos de... Não sei se vocês sabem que existem pais abusivos que conseguem, por causa da lei da alienação parental, tirar a guarda das mães dos filhos que eles próprios abusam. Então, se a gente consegue usar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, de aleitamento até 2 anos ou mais, em nosso favor, a gente consegue também proteger o direito dessas mulheres e dessas crianças, né? Eu não tinha a menor ideia do papel do Conselho Tutelar. Não tinha, não sabia nem como é que votava. Então, eu aproveitei que a Lu estava aqui. Vou dar 5 minutinhos aqui para a Luellen falar um pouco sobre como vota na eleição do Conselho Tutelar, porque essa também é uma forma da gente trabalhar o direito das mães amamentarem. Obrigada. Olá, boa noite a todas e todos. Né? Antes de mais nada, eu gostaria de saudar essa iniciativa do Justo e agradecer a Cris por esse espaço, né, por ter me convidado para me apresentar para vocês e falar um pouquinho de como funcionam as eleições do Conselho Tutelar. A violência contra a criança e o adolescente está muito vinculado, por exemplo, com a violência doméstica intrafamiliar. Um Conselho Tutelar que compreenda que o aleitamento é um direito da criança. Por isso que eu acho que é importante a gente, né, enquanto mulher, ou mesmo os homens, né, que compreendem isso, votarem para o Conselho Tutelar. E como que se vota, né? Aí que é um pouquinho mais complicado, porque Porto Alegre é dividida em 10 micro-regiões. Eu sou da micro-região 8, que é centro e adjacências, né?
os bairros centrais, Cidade Baixa, Bonfim, Rio Branco, Petrópolis, tudo isso dá para ver no site da Prefeitura ou do TRE. Tu precisa ter teu título cadastrado num desses bairros que participam dessa microrregião e comparecer com o título e um documento com foto. Ou se fez biometria, pode ser só o documento, também não tem problema, né? Porque a gente vive momentos muito difíceis, de muitos retrocessos, e a gente precisa estar ocupando para poder fazer minimamente a resistência junto, né, à população. Obrigada, Lu, por ter explicado. Mas é bem importante a gente conhecer um pouco o que faz a política para transformar essa nossa relação de maternidade, que todo mundo que saia daqui pensando como maternar é um ato político, que as nossas escolhas todas refletem no nosso maternar. Eu vou encerrar aqui porque a Fernanda já está me olhando, o Adelino já está me olhando com uma cara atravessada. Eu quero agradecer mais uma vez a Cris e parabenizar por esse projeto incrível, muito esclarecedor. E ela vai ficar aqui disponível por alguns momentos ainda, caso alguém queira trocar uma ideia. Obrigada pela presença de todos. Obrigada.